Entendem que a gente precisa entender o paciente e não é incomum a gente ver pessoas pegando necrose, porque essa aqui tá gritante, né, minha gente? Aí esse daqui realmente a pessoa entende que vai amputar. Mas a gente vê, ó, gente, deixa eu ver se acontece aqui, deixa eu ver se eu acho. Pronto, digamos que essa daqui, que é um mal perfurante plantar, né? Digamos que essa daqui não esteja com a granulação, esteja com a necrose aqui, com esfacelo e tudo mais. Ou necrose mesmo. Essa necrose, vamos lá, para essa necrose de calcânio. Essa necrose aqui no calcânio, de um paciente que tem insuficiência arterial, tá? Eu já vi muita gente, não é pouca gente, não. Isso é muito comum de acontecer, muito comum. De pegar uma necrose assim no calcânio e aí a pessoa já ir logo desbridando, botando hidrogel, botando papaina, fazendo desbridamento com lâmina, tudo isso. E aí, quando a gente pega o paciente está aqui, ó, precisando de irrigação sanguínea para o local, né? E a gente vai lá e não encaminha o paciente para fazer um exame, uma ultrassom, uma angiografia, uma ultrassom arterial, nada. A gente não encaminha o paciente para o vascular. A gente fica aqui, ó, tentando desbridar isso aqui e tentando resolver com curativo. Já subiu corações, muitos corações. Isso mesmo. E aí eu digo outra coisa para vocês. Vocês imaginem quanta gente, minha gente, quantos profissionais tem no Brasil inteiro que entendem isso que eu estou falando para vocês. Que entendem o paciente diabético como um todo. Que entendem o paciente diabético dessa forma. Que não olham só para o pé diabético. Que olham para o paciente portador de diabetes. Que olham o paciente portador de diabetes. Quando a gente tem os profissionais que só tratam, ó, só cuidam de trocar curativos ao invés de tratar feridas, que é assim, o paciente desse, o risco, ó, ele amputar muito mais, não vai amputar só esse dedinho, ele vai amputar muito mais, minha gente. A gente precisa entrar no mundo do paciente diabético. A gente precisa entrar na vida, no organismo do paciente diabético. Não dá para a gente trocar curativos. Quando a gente troca curativos, a gente não leva o paciente a um outro nível de cicatrização. E quando eu falo sempre aqui para vocês terem essa consciência, é que tá assim de profissional pelo país inteiro que só troca curativo. E se você souber tratar o paciente portador de uma lesão em pé, e o paciente diabético, se você souber tratar, você vai ser diferente. Você vai ter um diferencial. E esse diferencial não vai ter preço. A valorização vem, a referência vem. Vocês imaginem, vocês conseguirem tratar o paciente com esse diferencial todo. O paciente, primeiro que o paciente vai ter resultado, além do paciente ter resultado, o paciente vai lhe indicar para todo mundo, e você vai conseguir salvar muito mais pernas, muito mais vidas. E olha que isso daqui pode se transformar, não é só uma infecção local, pode se transformar numa sepse. Então, minha gente, eu digo uma coisa para vocês. A oportunidade de vocês se transformarem, mudarem a visão de vocês, olhar para o paciente clinicamente, ao invés de só trocar curativo, tá aí, chegando na porta de vocês. E aí, Lavínia, sim, tá tudo bem, entendi. O paciente diabético, ele vai
ter essas causas, né, de lesões, tá? Tudo certo, entendi tudo. Vai ter essas causas de amputações. E aí, agora, como é que eu faço para ajudar esse paciente? Pelo amor de Deus, né? É isso que vocês querem saber. Como é que eu faço para ajudar esse paciente? Quais são as melhores coberturas para se usar nesse paciente? Aí vocês me dizem, Lavínia, mas eu não tenho cobertura suficiente. Eu trabalho no PSF que não tem cobertura. Eu trabalho numa cidadezinha do interior, aqui do interior da Bahia, e eu não tenho condições, os pacientes não têm condições de comprar. Aqui nem vende, aqui não tem nem lugar que venda as coberturas, né? Assim que a gente fala, aqui não tem nem lugar que vende. Olha, a Raul acabou de entrar também, minha trilheira aí. Minha gente, olha, as minhas trilheiras lá dentro, o que elas fazem? Elas pegam pela internet, ó, fazem das tripas coração, né? E conseguem fazer muita coisa pelo paciente, né? É desse jeito. Aí não tem nada, nada, nada. E o pior é que não tem mesmo. O pior é que não tem mesmo. E eu sei, eu conheço a realidade de vocês. Eu sei, minha gente, eu moro em Maceió, que também é uma capital que não é lá muito grande, e que também a gente tem uns atrasos, mesmo sendo capital, a gente não tem as coisas, não, na capital ainda, viu? Aí, ó, a Raul mesma compra pela internet, por isso que eu me lembrei, Raul, porque eu tava falando da internet e você entrou. Aí, porque eu sabia que você comprava pela internet já, porque a Raul, ela é referência na cidade dela e ela é chamada para cidades vizinhas, que é interior mesmo, né? Aí é muito, não tem as coisas para comprar. Aí ela vai comprar pela internet também. Mas olha, não estou falando só disso, não. Estou falando que é possível a gente também tratar com pouco recurso, né? Claro que sem nenhum recurso ninguém trata, né? A pessoa precisa ter o básico, né? E claro que eu não estou falando mal das coberturas. É claro que se eu tiver uma espuma dessa que eu mostrei para vocês, com PHMB, aí eu tenho muito mais chance de acelerar o processo de cicatrização, né? Eu tenho uma espuma, eu tenho um Suprasorb, Liquacel, né? Uma hidrofibra. Então, assim, eu tenho as coberturas de alta tecnologia, eu vou acelerar o processo de cicatrização. Não é disso que eu estou falando, é maravilhoso. E eu trabalho com as coberturas e eu gosto de trabalhar com as coberturas porque eu quero, né, cicatrizar o mais rápido possível. Mas se você não tiver possibilidade nenhuma, claro que você consegue também tratar as feridas, minha gente. Ó, o paciente, ele precisa ser visto. Para o paciente ser visto, a gente precisa de cobertura? Não precisa. O paciente precisa ser visto, o paciente precisa de higienização de uma ferida. Para você higienizar uma ferida, você precisa de cobertura? Você não precisa de cobertura. O máximo que você vai precisar é, se o paciente tiver um biofilme, né, vai precisar de um antimicrobiano. Agora, Lavínia, mas o PHMB é muito caro. Eu não tenho condições de indicar o PHMB para o paciente. Não precisa necessariamente ser o PHMB. A gente tem vários antimicrobianos que a gente tem disponível, tá? A gente vai ver melhor amanhã também sobre isso. Mas, minha gente, a higienização, como o Raul está dizendo aí, a higienização é primordial. A gente precisa higienizar a ferida do paciente e a gente precisa olhar para o paciente de outra forma, com outro olhar. Se a gente só vier aqui, o paciente chegou, pé diabético, chegou com mal perfurante plantar, chegou com a ferida dessa, e a gente só olhar para a ferida, para o leito da ferida ainda mais, e não olhar para o restante, o que é que acontece muito em paciente diabético e que tem mal perfurante plantar, que tem essas lesões assim embaixo do pé? O que é que acontece muito? Que mais a gente vê nesses pacientes aqui. Será que alguém acerta? Amputação também. Amputação já é uma consequência. A hiperkeratose, tá? Por que que acontece a hiperkeratose muito nesses pacientes com mal perfurante plantar? Porque o paciente, ele pisa. Porque o paciente, ele não quer ficar de repouso. Quantos pacientes diabéticos vocês têm, eles obedecem? Quantos pacientes diabéticos obedecem? Não é? Não é nenhum.
Tá vendo? Tá vendo? Não obedece. Tá vendo que vocês sabem também, né, do que eu tô falando? Quando vocês falam assim, olha, seu fulano é o seguinte, se não ficar de repouso, se continuar pisando, não vai cicatrizar. Ah, minha filha, não tem condições não. Minha filha não tem condições não. Porque não dá, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer não sei o quê, porque eu tenho que fazer não sei o que lá das contas, não sei o que lá das contas. Não tem problema não, tá cicatrizando, né? Eu tenho uma paciente que ela me disse isso, eu fui lá, eu fui lá domingo, ontem, né? Hoje é segunda, eu fui lá ontem. A ferida dela nem é assim, viu? Não, aqui não. Ela amputou aqui o terceiro pododáctilo e a lesão é dentro aqui entre o segundo e o quarto, né? Que ela amputou o terceiro. E ela vem, e aqui, ó, quando ela pisa aqui nesse ponto, ele vai fazendo a pressão aqui em cima, porque ela vai pisando aqui. A hiperkeratose dela é só aqui. Nessa parte aqui, não tem hiperkeratose. A primeira vez quando começou a produzir hiperkeratose, eu pensei que era excesso de umidade, porque estava com excesso de umidade. Ela não queria trocar com menos tempo, ela só queria trocar de 3 em 3 dias, ela não queria trocar antes, era um inferno, um sacrifício, e ela não queria. E eu dizendo, ela, no curativo não está segurando, está ficando muito úmido, a gente precisa trocar antes, aí essa umidade está ficando com hiperkeratose, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí depois a gente foi melhorando, controlando essa umidade dela, porque outra causa da hiperkeratose é o excesso de umidade. E aí foi controlando, ela tá quase zero de umidade, tá ótima a umidade da ferida, tá bem controlada, mas ainda continua aparecendo a hiperkeratose. E aí a gente observa o quê? Que só é nessa parte daqui, e na outra parte de cima não é. Então a gente já entende também qual é a causa aí da hiperkeratose, que é a pressão da pisada. Aí eu disse a ela, disse, vamos lá, agora a senhora vai ter que ficar mais de repouso. Mas eu não saio para lugar nenhum, não. Eu não saio para lugar nenhum, não. Eu disse, eu não estou falando de sair de casa, eu estou falando dentro de casa. Dentro de casa, a senhora vai ficar deitadinha na cama, assistindo televisão, com a perna para cima, vai pedir para a sua secretária, que ela tem uma secretária, né, do lar dela, para que faça as coisas para a senhora, que vá levar a comida para a senhora na cama, e vai fazendo essas coisas. Ela fez assim, ó, ela fez uma cara e disse, não, tá melhorando, a minha mulher tá melhorando, não precisa disso não. E tá fechando. Só que vai chegar no ponto que a hiperkeratose vai se sobressair e não vai fechar mais. Nem que seja um pontinho de nada. Entendeu? Aí vai ficar lá a hiperkeratose. Aí eu fico dizendo, explicando para ela, e ela não entende, não entende, não entende, não entende, não entende. E aí ela vai e vai e faz, se levanta, né? Faz as coisas dela, faz as outras coisas que não é dela, faz as coisas para os outros. E continua. Não adianta, adianta. Pacientes diabéticos são assim, minha gente.